Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Vamos iniciar a nossa aula de desenvolvimento 3. Vamos finalizar aqui o conteúdo de estatística da última aula, né? Esses conceitos introdutórios de gráfico e tabela. Depois a gente parte para a geometria, tá bom? Importantíssimo também, certo? Então vamos lá, deixa eu apresentar a tela aqui para vocês. A gente estava aqui na apresentação do gráfico, né? Que a gente pode, essas mesmas informações que a gente apresentou na tabela, elas podem ser apresentadas em gráfico também, né? Dá até uma noção visual, né? Mais interativa, melhor o gráfico, né? Por isso que ele é mais utilizado do que a tabela. Só que a tabela também é muito importante para você organizar os dados e ela também traz uma noção assim mais intuitiva, certo? Do que você está apresentando. O gráfico é mais interativo. Na aula passada, a gente ia ver quais são os elementos que existem em uma tabela e um gráfico, certo? Alguns elementos são comuns, são semelhantes, como por exemplo o título, né? Que aí no título tem informações que precisam ter, como por exemplo o que, onde e quando aquela informação está sendo apresentada, coletada, né? E do que se trata. Essas perguntas elas precisam ser respondidas no título, certo? Aí tem o cabeçalho, que fica na parte superior da tabela, que especifica o conteúdo das colunas, né? Aí tem as linhas, que são retas imaginárias, que às vezes elas podem de fato existir, né? Mas elas são retas imaginárias que facilitam a leitura no sentido horizontal. E tem a coluna, né, que é no sentido vertical. Aí tem a casa ou a célula, que é um espaço destinado a um só número ou a uma só informação, certo? E tem um rodapé, que são mencionados a fonte, se a série é extraída de alguma publicação, é de onde aquela informação foi retirada, né? Se foi o próprio autor que fez, ele coloca, né? A fonte é o próprio autor. Lá no rodapé tem informações importantes sobre a tabela. Para ficar mais fácil, eu trouxe aqui uma ilustração para vocês entenderem, certo? Por exemplo, eu tenho um boletim de notas aqui em tabela, né? Todo mundo já presenciou um desse, né? Aí eu tenho que o nome do boletim é o título, certo? Aí eu tenho aqui as linhas, que são 4 linhas. A primeira linha é uma linha em negrito, que norteia melhor as informações, que ela diz abaixo quais são as informações que terão, né? Que ela é chamada de células de cabeçalho, certo? Aí eu tenho embaixo as células de dado, né? Que coloca o nome da pessoa, a nota e a situação dela, tá bom? Então, essa imagem aqui, ela ilustra bem os componentes dessa tabela, certo? O título, as células, as linhas, enfim, certo? E agora vamos para a representação gráfica, porque eu acredito que o roteiro é mais ou menos assim, eu tenho uma tabela, eu coleto os dados, eu organizo esses dados em uma tabela e aí na apresentação eu decido se eu vou apresentar em tabela mesmo ou se eu vou migrar para o gráfico, né? O gráfico é muito usado, né? Pela sua questão ilustrativa, mais bonito, né? Mais de se ver, ele é mais bacana de se ver, certo? E aí vamos entender os tipos de gráficos. Eu tenho um gráfico de linha, né, que é muito importante, e geralmente ele é utilizado para perceber a variação de alguma coisa em um intervalo de tempo, certo? Ah, eu vou analisar o preço de um produto, esse preço subiu ou caiu, né? Geralmente ele é utilizado mais para observar como se comporta uma determinada variável, né? Variável no decorrer do tempo. No caso aqui é o faturamento de uma empresa, né? Ela é bem legal porque tu tem como perceber se o faturamento caiu ou subiu, né? E dá para ter uma noção se caiu muito ou subiu muito. Geralmente, esse gráfico de linhas são utilizados mesmo para mim
representar faturamento, lucro, certo? Prejuízo, para mim ter uma noção de crescimento. Essa noção mais intuitiva geralmente não dá para ter na tabela, né? A tabela organiza muito bem os dados, mas essa noção do gráfico aqui, ela traz essa. Já olhando para o gráfico, mesmo sem olhar os valores, dá para você ter uma noção se a empresa lucrou ou se ela teve prejuízo, analisando o gráfico, certo? Tá bom? Então, o gráfico de linha, ele vai ter as variáveis, que são uma variável contínua, né, que é dinheiro aqui, é uma medida, e analisa essa variável ao decorrer do tempo, certo? Aí tem o gráfico de setores, que é muito utilizado, muito comum a gente ver gráfico de setores, né? Que aí ele pega, divide em setores de um círculo. Parece uma pizza, né? Tem gente até que chama de gráfico de pizza. Esse gráfico é muito usado para comparar, certo? Aqui no caso está comparando a preferência das pessoas por modalidades esportivas. Olhando para ele, de cara, você já tem como dizer qual é o esporte mais preferido das pessoas. Você não precisava nem ter um número, já dá para ter uma noção que o futebol é o mais querido. E que a natação foi o que foi menos querido, né? No caso, na verdade, tem outros, né, que foi 5%. Então, os outros que foi menos querido. Dá para você comparar duas ou três variáveis de forma mais rápida e instantânea. Você consegue fazer essa comparativa. Então, o gráfico de setores ele é muito utilizado mesmo para a gente poder fazer comparações, tá certo? E aí, como é que eu calculo ele, Gutierrez? Você vai relacionar a porcentagem com o ângulo lá de 360 graus de uma circunferência, certo? No caso, 100%, que é o valor total, é os 360 graus. Se eu pegar a metade, 50% vai ser meia circunferência, que é 180 graus. 25% é um quarto, né, de 100%. Então, também vai ser um quarto no grau, né, que dá 90 graus. E aí, 45% é um oitavo, né, que é a metade de 90%. Então, vai dar 12,5%. E o dado mais importante é que 1% corresponde a 3,6 graus. Então, sabendo o percentual que você quer representar, você consegue desenhar com o transferidor. Mas o pessoal hoje tudo usa computador, né? Fica mais fácil de trazer essa representação gráfica tão importante que é o gráfico de setores, certo? Tá bom? Aí a gente tem um gráfico de barras, que ele é de barras, a gente tem uma noção de que ele, por ser de barra, ele é horizontal, mas ele pode ser coluna também. Esse nome indica aqueles gráficos de coluna ou vertical ou de coluna barra, né, horizontal, certo? É muito também utilizado para comparar meses, por exemplo, faturamento em meses, comparar duas ou três coisas para ver quem é maior, quem é menor. Ele também ele é usado assim para casos semelhantes àqueles casos do gráfico de pizza, né? Que na verdade o nome científico é gráfico de setores. Até fugiu o nome aqui. É tão usual chamar de gráfico de pizza que eu acabei me confundindo. Aí tem gráficos, novos estilos de gráfico que estão surgindo, né? Que, por exemplo, um que tem ganhado força é o pictograma, né? Que é um gráfico que ganhou muita força agora nessa era de design digital, né? Que ele usa elementos para poder, de um determinado grupo, né? Para poder representar de forma mais atrativa e ilustrativa uma determinada informação. Por exemplo, o pictograma aqui, ele está falando de flores. Então, no lugar de eu trazer só apenas uma coluna, eu trago as flores, né, para representar essa informação. E o nome que se dá a isso é pictograma, é quando eu utilizo figuras dentro de uma estrutura de gráfico. Ah, se eu for fazer um gráfico para falar do número de veículos vendidos, aí eu trago um veículo, certo? Tragam veículos, enfim, eu represento com a figura que aborda aquele contexto o gráfico, a tabela que eu quero falar, certo? Tá bom, meu povo? Agora, vamos chegar
para uma parte que é a parte da geometria, certo? Nessa aula de desenvolvimento 3, eu queria finalizar os conceitos estatísticos de gráfico e tabela e queria já iniciar a questão da geometria, certo? Até porque eu acho que a gente não poderia dedicar a 2 aulas só para estatística. Eu queria começar a falar da geometria, tá bom? É uma conversa sobre geometria, a aplicação dela no nosso dia a dia, mas a geometria por si só ela já é muito utilizada. Para onde você olha, você vê elementos geométricos, né? Eu estou aqui no quarto, eu estou vendo uma linha da junção das duas paredes que eu posso compreender como uma aresta, estou vendo um ponto lá em cima que eu posso entender como vértice, estou vendo o chão que eu posso entender como um plano, a parede que eu posso entender como uma secção de um plano, né? Porque o plano é infinito. Então, para onde eu olhar, eu posso perceber medidas, grandezas, que são grandezas geométricas. Eu acho que o conteúdo que mais dá para a gente aplicar no nosso dia a dia é a geometria, certo? Tá bom? A gente estava conversando lá na aula de desenvolvimento 1, que a matemática ela tem um padrão de justificativa que as outras ciências também utilizam, que é o seguinte: o que é, Gutierrez, uma parede? Uma parede ela é formada por cimento, por areia, né? Eu vou dizendo outros elementos para definir o que é uma parede. Vocês estão entendendo isso? Então, eu só consigo dizer o que é um determinado objeto se eu utilizar outros objetos como parâmetros, como por exemplo esse guarda-roupa. Esse guarda-roupa, ele é feito de madeira, ele é utilizado para guardar roupas, entendeu? Eu utilizei a definição de guardar, de roupa, de madeira, para poder definir o guarda-roupa. A matemática funciona assim. Ela precisa da definição de outros objetos, de outros conceitos, para definir o que eles querem definir. Então, por exemplo, o que é a área? Né? Eu preciso utilizar outros conceitos para poder definir a área, certo? Só que na matemática, a gente tem, digamos que eu vá dizendo, uma porta é feita de madeira, a madeira é feita das árvores, e as árvores? Então, quando eu chegar num determinado ponto, não vai ter mais com que eu definir, entendeu? Na matemática, é tipo assim, eu vou dizer o que é um triângulo. Um triângulo é formado por 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. E o que é um vértice? O vértice é um ponto. Agora, quando eu pergunto o que é um ponto, a gente não consegue pensar em outros objetos, em outros conceitos que possam definir ponto. Então, já que eu não consigo definir ele com base em outros conceitos, então na matemática a gente não define ponto, reto e plano, porque não existem outros conceitos que me ajudem a definir esse, entendeu? É como se fosse o conceito zero. É a partir dele que eu vou definir os outros. Só que antes dele eu não tinha ninguém para definir ele, entendeu? Então eles são chamados de conceitos primitivos. Foram introduzidos ali na geometria elementar, né? A geometria euclidiana, daquele livro famosíssimo, né? Escrito por Euclides, que é um dos livros mais difundidos no mundo, né? Na história da nossa civilização moderna. Então, esses conceitos são chamados de primitivos. A gente não define eles, mas é a partir deles que a gente vai definir os outros conceitos. Então, eles são muito importantes porque eles foram o ponto inicial para me definir as outras coisas que existem na matemática, certo? Gravem essa informação de que eles são conceitos primitivos. É a partir deles, a palavra primitivo de dá uma noção de início, né? De algo que era primitivo e foi evoluindo. Então é como se você imaginasse uma grande teia e que os outros conceitos eles partiram de ponto reto e plano, certo? Por exemplo, um triângulo ele é formado por 3 segmentos de reta, né? É. Por 3 pontos interligados por segmentos de reta. Um triângulo também ele é um segmento, ele é uma secção de um plano, entendeu? Então, se você perceber, dá para me definir o que é triângulo com base nesses 3 conceitos que são fundamentais
da geometria, né? Outras áreas também têm conceitos primitivos, mas esses da geometria são bem famosos, certo? Embora eu não saiba, não consiga definir eles, mas eu tenho uma noção, né? Eu não vou dizer o que é um ponto, mas eu olho para um ponto, eu tenho uma noção do que ele significa, certo? Eu não vou definir ele, mas eu sei, né, que ele indica uma posição no espaço. Uma reta, eu não vou definir ela, mas eu sei que ela é formada por um conjunto infinito de pontos que estão alinhados, né? Um plano, eu sei que ele é uma superfície infinita formada por infinitos pontos e retas, tá bom? Infinitas retas também, né? Tais conceitos são aceitos sem definição, por isso são chamados de primitivos. Aí, esses conceitos são importantes para definir outros dentro da matemática, como, por exemplo, os ângulos, né? O ângulo é um conceito importantíssimo na matemática e ele é a reunião de duas semirretas. Então, é como se você... Duas semirretas que não são colineares, certo? Então, se elas fossem colineares, estariam aqui. Mas já que elas não são colineares, ou seja, não são a mesma reta, né? Não estão dentro da mesma reta. Então significa que existe um espaço entre essas duas retas. Olha aqui para minha mão. Esse espaço ele pode aumentar, pode diminuir. Isso daqui é o ângulo, importantíssimo lá para o segmento da construção civil, importante para a enfermagem, né? Eu até trouxe um exemplo aqui que dependendo do ângulo que você vai aplicar a injeção, isso tem um alcance diferente, né? Por exemplo, uma injeção de 90 graus, ela é uma intramuscular. Uma injeção de 45 graus, ela é subcutânea, né? Uma injeção que eu aplico ali com aproximadamente 25 graus, ela é intravenosa. E uma injeção ali de 10 a 15 graus, ela é intradérmica. Tá interessantíssimo que até o ângulo ali formado entre o braço, né, o objeto que vai receber a injeção e a agulha, esse ângulo aqui tem uma informação importante dentro da enfermagem, né? Então tem diversas aplicações de ângulo. A anotação de ângulo é importantíssima, né? A matemática, eu costumo dizer que ela é uma linguagem universal. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala português, mas a matemática ela tem adotado uma linguagem universal que pelo menos ela deve ser seguida por todos os países que fazem parte, né, desse Conselho Internacional de Matemática, tá bom? Eu esqueci o nome agora, de como é o nome. É a Sociedade Internacional de Matemática, se eu não me engano. Mas a gente tem duas formas de representar o ângulo, certo? Eu posso representar como ponto A, O, B, e eu coloco aí esse símbolo em cima do O, né? Que é como se fosse um chapéu, né? Eu uso esse símbolo em cima do O para indicar que o ângulo está no ponto O. Se o ângulo estivesse no ponto B, eu colocaria esse chapéu em cima do B. Se o ângulo estivesse no ponto A, eu colocaria esse chapéu em cima do ponto A, certo? Onde o O, que é um vértice, e pela é, universalidade da matemática, pela linguagem universal da matemática, ficou adotado que os vértices são representados pelas letras maiúsculas do alfabeto, né? E o ângulo, ele é representado é, pelas letras gregas, tá certo? Tá bom? Então, meu povo, a noção de ângulo é isso, certo? Aí tem um axioma que fala o seguinte, ó. Um ângulo pode ser medido por meio de um instrumento chamado transferidor, que tem o grau como unidade. O número de graus de um ângulo é a sua medida. A medida de um ângulo geométrico é um número real, alfa, como eu falei para vocês, uma letra grega, né, que representa o ângulo. Foi adotado essa notação para representar ângulo, e ele varia de zero, tá aqui o zero, até 180. 180 é um ângulo raso, que é isso aqui, ó. Se tivesse esse espaço aqui entre os dois ângulos, certo? Entre 0 até 180. Essa é a medida do ângulo, certo? E é representado por um axioma. Ah, professor, o que é um axioma?
O axioma é uma sentença, uma afirmação que ela não precisa ser provada, demonstrada, certo? E ela é como se ela fosse considerada algo assim trivial, óbvio, entendeu? É um consenso que os matemáticos têm. Não tem como eu provar que o ângulo é isso, mas foi adotado nessa escrita essa ideia de ângulo para poder, em outros teoremas, porque o teorema ele precisa ser comprovado, né? O axioma não, mas o teorema ele precisa ser provado, certo? Então, eu posso utilizar esse axioma para me ajudar a provar, né, ou construir ou aceitar um determinado teorema. Então, os teoremas que eu estiver falando sobre ângulo, eu posso utilizar esse determinado axioma, né, que no caso aqui é o axioma 3, que se refere a ângulos, certo? Tudo tranquilo até aqui, meu povo? Então, vamos lá, né? Aí agora vamos para o conceito de triângulo, né? Os triângulos são muito importantes, a gente vai ver eles em diversas situações da matemática. E o triângulo ele é formado pela união de três segmentos, né, de reta, cujas extremidades são três pontos não colineares. Pontos não colineares significa que não são pontos em linha reta. Se fossem três pontos retos, não tinha como formar um triângulo. Agora, a partir do momento que um desses pontos ele não está mais em linha reta, já tem como eu formar um triângulo. O triângulo pode ser entendido como três vértices, três segmentos de reta, e ele também possui três ângulos internos, tá bom? Certo? E se eu somar esses três segmentos de reta, eu obtenho o perímetro de um triângulo, né? Que é um outro conceito também muito importante de perímetro, que é a soma, né, dos lados de uma determinada figura, a soma de seus segmentos, né, a soma de suas arestas, certo? E a área é uma medida utilizada para medir a parte interna, né, as unidades de medidas internas de uma determinada figura, certo? A área é expressa em duas dimensões, por isso que geralmente é metro quadrado, centímetro quadrado, e o perímetro ele é uma unidade de comprimento, né? Então ele só está medindo o comprimento das extremidades da figura. Por isso que ele é apresentado em uma dimensão, ou centímetro ou metro. Por isso que não tem um ao quadrado, né? Não é uma medida bidimensional, certo? Aí um outro conceito também importante, definição, são os pontos internos de um triângulo. No caso, o ponto P aqui é um ponto interior ao triângulo, certo? E eu tenho os ângulos BAC, onde o chapeuzinho fica no A, porque o ângulo está no ponto A. Eu tenho os três ângulos internos do triângulo, certo? Tá bom? E aí, agora a gente vai ver a classificação dos triângulos, certo? Importantíssimo. Eles podem ser classificados de duas formas. Primeiro, é em relação aos seus lados, né? Que pode ser equilátero, quando os três lados são iguais. Ele pode ser isósceles, quando ele possui pelo menos dois lados iguais, né? Pelo menos não, né? Exatamente, dois lados iguais. E aí tem um dos lados que é diferente, aí ele é chamado de isósceles, ou ele pode ser escaleno, quando os três lados são diferentes. Vale salientar que essa classificação por lado também interfere no ângulo, certo? Por exemplo, se um triângulo é equilátero, se os três lados são iguais, vai significar também que os seus três ângulos também vão ser iguais, certo? Porque a medida do lado vai acabar afetando os ângulos. Se ele é isósceles e tem dois lados iguais, então ele vai ter dois ângulos iguais também, certo? Se ele é escaleno e possui três lados diferentes, então significa dizer que os seus três ângulos também vão ser diferentes. Embora ele seja classificado pelo lado, essa classificação do lado acaba afetando também a medida dos seus ângulos, certo? Aí também existe a classificação em relação aos ângulos, tá bom? Tem o triângulo que é acutângulo, certo? Que as medidas dos seus ângulos no triângulo acutângulo, elas são menores que 90 graus, certo? Todos os três são menores que 90, tá bom? Aí existe o triângulo retângulo, que é muito famoso, que cai em muitas questões de matemática, que é muito usado na engenharia em diversas áreas do conhecimento
do conhecimento, né? Que é o triângulo retângulo, que nesse triângulo, né, que é muito famoso, um dos seus ângulos é exatamente igual a 90 graus, tá bom? Se um desses ângulos é igual a 90 graus, os outros dois é menor que 90, porque a soma de três ângulos, dos três ângulos de um triângulo, ela é igual a 180. Mas, professor, como é que eu consigo chegar nisso? Olha, você pode, um exemplo assim, mais concreto para você ter uma ideia, pegue um retângulo. Um retângulo ou um quadrado, ele é formado por quatro ângulos de 90 graus. Então, se você somar 90 mais 90 mais 90 mais 90, vai dar 360. Se você cortar ao meio, na diagonal, esse retângulo, você vai perceber que você dividiu ele em dois triângulos. Então, cada um desses triângulos agora vão ser iguais a 180. É por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, certo? 180, tá bom? Perdoe quando que eu falo, acho que eu falei errado, né? 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E o triângulo obtusângulo, um dos seus ângulos, ele é maior do que 90, certo? Ele vai ter dois ângulos pequenos e um ângulo maior. Esse ângulo maior, por se chamar de obtusângulo, ele é maior do que 90, certo? Pode ser 110, 120. E aí dá para você ter uma noção do tamanho dos outros dois, porque tu sabe que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180, tá certo? Eu vou dar uma pausa por aqui, meu povo, até onde eu tinha programado, até para não ficar muito extensa a aula, certo? Mas era isso, esses conceitos primitivos. Na próxima aula a gente vai ver mediatriz, bissetriz, outros conceitos geométricos importantes. Mas até lá, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a formação de vocês. Como eu disse a vocês, né, a aula agora ela vai ser mais conceitual. Eu não estou que a matemática ela é dividida em três eixos, né? A conceituação, a manipulação e a contextualização. Eu estou focando nessa disciplina principalmente na conceituação, certo? Vez ou outra eu trago uma contextualização, mas eu não estou fazendo muita manipulação, não. A ideia mesmo é a gente discutir esses conceitos e aqui ou acolá falar da aplicação deles no nosso dia a dia, tá bom? Foi um prazer, até mais, até a próxima aula.